Olá, aqui quem fala é Daniel, sejam bem-vindos a mais uma aula. Na aula anterior, nós vimos como trabalhar geometrias que tenham furos, circunferências, em relação à criação de uma malha hexaédrica, e na aula de hoje nós vamos ver como que a gente faz para resolver o problema do chanfro e do filete. Então, para resolver esse problema, a ideia que eu tinha falado antes, quando eu estava discutindo, era fazer de forma análoga ao que eu tinha feito com o círculo, então traçar essa vertical aqui para isolar o resto do corpo, e essas duas horizontais, que aí eu conseguiria com isso esse retângulo aqui livre, só que isso me gera um problema. Se eu traçar essa reta horizontal e essa reta vertical, eu vou formar um triângulo aqui em cima com o chanfro. Então, eu não vou conseguir fazer uma malha hexa nessa região. E a mesma coisa vai acontecer aqui com o chanfro. Se eu pegar a horizontal com a vertical, eu vou formar uma superfície de três arestas. Esse arco aqui também é considerado uma aresta, né, para essa análise. Então, eu vou ter esse problema. Só que se a gente olhar com mais calma e prestar mais atenção nessa veta vertical, a gente pode ver que ela vai formar uma área de quatro lados. Então, ela vai formar, ela própria vai ser um lado, essa reta daqui vai ser o outro lado, essa reta aqui vai ser outro, e essa daqui vai ser outra. Então, com isso, eu formei 1, 2, 3, 4. O Salome ele consegue entender que tratar essas duas aqui como sendo as verticais e essas duas aqui como sendo, entre aspas, as horizontais. Então, ele vai fazer de forma compatível o número de elementos dessa aresta com essa e essa aresta com essa daqui. Então, basta eu traçar essa reta vertical que eu soluciono o meu problema também. E um último detalhe tem a ver com o que eu disse lá na aula de introdução. Eu tinha dito que era importante para a malha o fato do início do chanfro ser exatamente no início do filete. Ou seja, esse centro aqui está alinhado com esse início do chanfro. E isso é importante justamente porque agora essa linha que eu vou traçar aqui, ligando o chanfro até o filete, ela é exatamente vertical. Então, com isso, a gente consegue manter um pouco mais uniforme a malha nessa região. Se esse chanfro fosse um pouco mais para a direita, essa linha ia ter que ser inclinada. E aí, com isso, ia acabar distorcendo um pouco os elementos. Ou então, o que eu ia ter que fazer é gerar mais divisões aqui de linhas. Então, de qualquer jeito, essa configuração aqui gera uma malha um pouquinho mais, tende a gerar uma malha um pouquinho mais uniforme. Então, para tratar isso, eu vou traçar essa reta vertical. Basta eu clicar nos dois pontos, né, o ponto do chanfro e o ponto do filete. Dou um Apply and Close. E aí, com isso, a gente pode ver aquilo que eu falei. Uma aresta, outra aresta, outra aresta e outra aresta. 4 arestas no total e ele vai fazer a malha aqui certinho, sem problemas. Porém, se você fizer esses cortes do jeito que está aqui agora e tentar girar uma malha hexa, ele não vai entender de primeira, porque você tem em alguns pontos, como por exemplo aqui, uma aresta sendo compatibilizada com duas arestas diferentes. Então, quando a gente for definir a malha hexa, quando você colocar lá 10 elementos, ele vai colocar 10 elementos aqui, 10 elementos aqui e 10 elementos aqui. Então, ela não vai ser compatível. A mesma coisa acontece com essa aresta aqui e essas duas arestas. Então, para evitar que eu tenha que ficar criando grupos e submesh e tendo que fazer conta para saber a quantidade de elementos, uma forma de resolver isso é simplesmente prolongando essa reta e essa reta aqui. Com isso, você vai formar vários quadrados, regiões quadrangulares na sua malha, na sua peça, que é o que eu estou fazendo aqui com o mouse, e o Salome já vai entender isso direto. Não vai precisar fazer a quantidade de submeshes que a gente teria que fazer dessa maneira que está aqui agora. A forma com que eu vou prolongar essas retas vai ser simplesmente traçando uma reta por cima delas, indo até o final. De qualquer jeito, eu ia ter que acabar traçando essas retas, ou pelo menos marcando esses pontos, para poder traçar as diagonais, então,
por questões didáticas, eu achei melhor fazer elas de qualquer jeito, apesar de eu fazer uma maior, e na hora do corte vai acabar sendo indiferente essas duas. Então, para eu não ter que digitar as coordenadas, como eu já tenho esse ponto aqui marcado, o Salome ele tem uma opção de construção de ponto, que é essa terceira aqui. E dentro dela, eu tenho algumas opções, e essa última, eu consigo dar as coordenadas de um ponto e um edge, e ele vai projetar esse ponto nesse edge. Ou seja, se eu, por exemplo, desse as coordenadas x igual a 30 e x igual a 30 também, que é um ponto tipo, 30 milímetros para cá e 30 milímetros para cá, e desce como edge esse lado aqui, ele vai marcar exatamente o ponto que projetado nesse edge. Então, eu posso fazer exatamente a mesma coisa utilizando as coordenadas desse ponto aqui. E para eu não ter que digitar essas coordenadas, o que eu posso fazer é, antes de chegar nesse ponto, antes de mudar para essa configuração, eu venho aqui em ponto e, se você clicar nele, no ponto, repara que as coordenadas vieram para cá. Então, o Salome salvou as coordenadas. Então, se agora eu mudar para essa opção, as coordenadas que estavam aparecendo lá, naquela opção, estão agora aparecendo aqui. Então, agora, se eu selecionar como edge, repare que está a linha 14, que é essa que está branquinha aqui. Se eu selecionar agora essa reta aqui de baixo, ele está marcando exatamente a projeção desse ponto aqui de cima, nessa reta. Então, eu dou um apply, em close, e pronto. Agora eu tenho exatamente a projeção desse ponto, que vai ser o que eu vou utilizar para fazer essa reta maior. Então, agora eu posso fazer a mesma coisa, só que usando esse ponto e essa reta aqui. Então, eu venho de novo aqui, em ponto. Antes de trocar, eu seleciono esse ponto que eu quero utilizar as coordenadas para projetar. Agora eu venho para essa terceira opção. Venho em coordenadas. Repara que ele pegou as coordenadas desse ponto aqui, que é em x igual a 0 e y igual a 40. E agora, a linha que eu vou dar para ele vai ser essa linha aqui. Pronto, ele foi e projetou aquele ponto nessa linha. Apply and close. E pronto, agora eu tenho os dois pontos que eu precisava. O próximo passo é simplesmente traçar essas linhas. Então, eu venho em linha, clico no primeiro ponto, clico no segundo. Apply. Faço a mesma coisa para a reta vertical. Apply and close. E pronto. Agora, eu tenho tudo que eu precisava para particionar a minha peça. Então, agora eu posso particionar essa peça. Então, eu venho em Partition, seleciono a minha face. E os objetos de ferramenta são exatamente as linhas que eu acabei de criar. Então, eu vou selecionando uma por uma aqui, segurando Shift. Reparem que eu nem selecionei aquelas duas horizontais e verticais, pequenas que eu tinha criado na hora de fazer o círculo. Eu só selecionei as maiores. Então, Apply and Close. E pronto. Agora eu tenho a minha geometria particionada. Lembrando que, quando você faz um partition, você não está... você está dividindo a peça, mas o Salome continua entendendo que isso é uma peça inteira, maciça. Ele só está dividindo ela, ele entende que o partition é uma divisão feita para você trabalhar melhor a malha. Mas ele continua entendendo que todas essas partes aqui, apesar de separadas por essa linha, são contínuas. Então, esse vídeo fica por aqui e nós vamos continuar trabalhando nossa peça no próximo vídeo.